Estamos aqui na PUC, no terceiro Congresso Brasileiro do Plástico, o Plástico na Vida Moderna. Tenho a honra e o prazer de receber Gilson Luiz Daytons, presidente do Simplástico. Presidente, podemos dizer que hoje é uma data emblemática, histórica, emocionante e mágica, porque Porto Alegre recebe um congresso que vai discutir os destinos do plástico e da sustentabilidade no planeta. Correto. Nós estamos no terceiro Congresso Brasileiro do Plástico. Está se consolidando cada vez mais. A cada 2 anos realizamos aqui em Porto Alegre esse congresso para debater juntamente com a sociedade a economia circular do plástico. O plástico é um material altamente eficiente na redução de desperdício de alimentos, na saúde, na alimentação. O que nós temos que... O plástico está presente 24 horas por dia na vida da sociedade. Exatamente, né? O que nós temos que trabalhar é a destinação correta pós-consumo. Nós temos uma indústria de reciclagem com alto índice de ociosidade. Nós precisamos alimentar essa indústria. Fazer com que essa cadeia seja uma cadeia onde recicle e devolva de novo para a sociedade. Exatamente. O que a ONU colocou no penúltimo encontro foi relativo a isso. Nós temos que incentivar a economia circular. Nós temos que parar de ter a ideia de que o descarte, que a degradação na natureza é a solução. O plástico não é degradável, ele é 100% reciclável e esse é o nosso mote. Nós temos que reintegrar o produto pós-consumo para a cadeia produtiva. O que temos de mais moderno hoje é a economia circular, porque faz com que as pessoas tomem uma consciência sustentável e o plástico tenha um destino e uma missão de servir, né? O maior exemplo foi o Tampinha Legal, que nós lançamos no 2º Congresso, e agora estamos lançando no 3º Congresso a Sacolinha Legal também, onde o plástico pós-consumo faz o bem, ajuda entidades. Hoje nós já estamos com mais de 100 entidades cadastradas, fechamos 100 toneladas de produtos arrecadados, colhidos, uma coleta solidária, várias pessoas recolhendo suas tampinhas, doando para entidades, num total de R$190 mil arrecadados. Presidente, eu gostaria de fazer um exercício com o senhor aqui no terceiro Congresso Brasileiro do Plástico, que como seria a nossa vida, ou como não seria a nossa vida sem o plástico? Porque o plástico trouxe agilidade, conforto, higiene, o plástico nos deu uma outra vida, né? Exatamente. O caso específico do canudinho que está em voga nesse momento. Nós até estamos encaminhando um estudo para comprovar que aquele canudinho na narina da tartaruga, ela foi uma montagem, né? Porque é humanamente impossível que uma peça daquelas teria penetrado na narina de um animal que não tem não tem mãos para poder penetrar no orifício. Mas assim, o canudinho é o símbolo da redução de material, é o símbolo da redução de economia de custos. Higiene, saúde, nos hospitais, PCDs, eles necessitam do canudinho. Para as crianças também, muitas das vezes, até adulto, às vezes, não tem condições, não tem dentição, ou está numa fase de tratamento dentário, etc., que precisa desse recurso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a destinação pós-consumo é o que nós temos que bater. Se nas praias, após sorver um bom coco gelado na beira da praia, a destinação correta, seja do coco e seja do canudinho. Na Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, e terceiro Congresso Brasileiro do Plástico. Podemos dizer que hoje é uma data histórica, emblemática, emocionante e mágica, porque 3 congressos aqui no estado do Rio Grande do Sul, talvez tão cedo a gente não vai poder ter esse encontro com tantas autoridades. Eu tenho a honra e o prazer de receber do Instituto de Simplástico, que é Alfredo Schmidt. Alfredo, primeiro, em nome dos gaúchos, agradecer o teu trabalho de conseguir trazer
3 congressos brasileiros do plástico aqui, porque o plástico é extremamente importante nas nossas vidas. O que seria das nossas vidas sem o plástico? Com a palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação poder estar realmente realizando o 3º Congresso Brasileiro do Plástico aqui em Porto Alegre. É um feito importante para todos nós do Rio Grande e do Brasil. Você falou agora, o plástico é muito importante. Eu vou roubar uma frase de um palestrante nosso, parafraseando um palestrante nosso que vai falar isso hoje. O plástico é um material tão importante nas nossas vidas que, se ele não existisse, ele teria que ser inventado. Então, isso dá uma dimensão boa do que realmente a gente imagina e a gente pensa e a gente procura encaminhar os temas referentes ao plástico no Brasil e no mundo. A sociedade às vezes não. Quando tu acorda de manhã, tu tem o plástico, é a saboneteira, tu está sempre usando o plástico, é a escova de dente, tem plástico, aí tu sai, tu pega o celular tem plástico, tu entra no carro, o carro tem plástico, tu chega no escritório, tem plástico, tu vai almoçar, tu vai jantar, tudo tem plástico na nossa vida. Isso são as coisas que a gente vê no dia a dia, mas tem outras coisas tão importantes que às vezes a gente não acompanha. Por exemplo, a gente tem uma ideia que, aliás, não tem ideia de quanto a gente diminui o desperdício de alimentos, porque esses alimentos estão embalados em plástico, né? Existe uma estimativa que aproximadamente 25% da produção alimentar do mundo é perdida por falta de embalagem, por falta de estar adequadamente acondicionada, por falta de plástico. Então, se não tivesse o plástico, muito mais perderia, muito mais gente passaria fome. O plástico, para vocês terem uma ideia, aonde existem os países com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, são os países que têm o maior consumo de plástico. Está diretamente relacionado. Nós falamos no primeiro ponto sobre a importância do plástico. Agora eu gostaria, no segundo ponto, passar contigo sobre a sustentabilidade que depende da reciclagem e também da conscientização que as pessoas vão ter que ter para que a gente possa poder continuar usufruindo do benefício do plástico. Olha, eu costumo dizer o seguinte, isso é uma frase minha, viu? Artefatos de plástico não têm pernas, não têm asas, não têm nadadeiras. Se eles estão no lugar inadequado, é que houve um mau comportamento humano. E o mau comportamento humano está diretamente ligado à questão da educação. Então, você nunca viu uma sacolinha pegar as perninhas dela e sair correndo para o mar. Nem um canudinho. Se jogar no rio, não existe isso. Então, por trás disso tudo está o comportamento humano. E aí isso é uma das coisas que a gente muito preconiza, que nós temos que dar uma ênfase muito forte, cada vez mais, na questão da educação. A nossa vida, agora e futura, seja por conta do plástico, seja por conta de outras embalagens, seja por conta do que quiser, se a gente não tiver educação, né, nós não vamos estar bem. Então, uma das coisas que o Congresso procura fazer é aproximar os plásticos da sociedade. O que quer dizer com isso? Quer dizer, mostrar como o plástico é importante, mas mostrar também, como vai ser visto hoje aqui, que é importante a gente ter um comportamento urbano, a gente ter um comportamento que esteja uma ligação com a educação. É isso que a gente busca. Civilizado, né? Civilizado. Alfredo, eu não poderia me furtar aqui, nós falamos sobre a importância do plástico, sobre a conscientização, a reciclagem, e eu gostaria de fechar falando sobre a economia circular. Bom, a economia circular é a base de tudo, né? A gente às vezes não percebe, mas a gente tem que buscar firmemente a economia circular. Um produto, isso vale para tudo, mas eu vou falar especificamente de plástico, porque eu não tenho o nosso assunto aqui. Então, aquilo que vai sendo desperdiçado, que a gente vai jogando, ao invés de jogar fora, a gente tem que fazer uma separação correta. Esse material vai ser reaproveitado, encaminhado para a reciclagem e depois, então, ele vai retornar para a indústria. O programa Tampinha Legal, que é um dos motes do nosso congresso também, que nasceu há 2 anos atrás, é um exemplo vivo disso. Em cerca de 2 anos, né, nós já trouxemos de volta para a indústria, dado de hoje, 101 toneladas de materiais plásticos na forma de tampinha, que reverteram para entidades assistenciais quase R$200 mil. Quer dizer, foi incentivando a coleta, a reciclagem, e o retorno à indústria, nós chegamos firmemente à economia circular. Alfredo, para finalizar aqui, podemos dizer que o plástico nos gera qualidade de vida, saúde e nos deixa com uma vida mais confortável. Podemos dizer
que o plástico gera a economia como um todo, é uma inserção social porque gera muito emprego e, principalmente, gera muito tributo que vai reverter em educação, saúde, transporte, segurança para a sociedade. Olha, o setor plástico brasileiro, para você ter uma ideia, ele tem mais de 11 mil empresas, gera mais de 350 mil empregos, né? Empregos de qualidade. Quando a gente pensa na questão do plástico, por exemplo, como seriam nos hospitais as pessoas que precisam dos tubos de PVC, das borboletas, dos butterfly? Como é que seria uma seringa? Lembra como era antigamente, de vidro com agulha de metal? Como seria isso hoje? Então, a saúde, segurança, qualidade de vida, está tudo isso, mobilidade urbana, está tudo isso relacionado ao plástico. Bom, para finalizar, gostaria que tu mandasse uma mensagem forte para os nossos governantes, principalmente para os nossos educadores e para a sociedade como um todo, sobre a importância da reciclagem e da nossa conscientização. Podemos estar criando um problema muito grande para nós mesmos lá na frente se não cuidarmos desse ponto. O que eu sempre digo é o seguinte, que a gente tem que ter conhecimento cada vez mais e levar adiante o conceito de consumo responsável. Ou seja, não é ficar consumindo por consumir, não. É um consumo responsável. Na hora que a gente tiver o consumo responsável e a educação, a gente certamente vai aumentar os níveis de reciclagem. E aumentando os níveis de reciclagem, nós certamente vamos melhorar ainda mais a qualidade de vida que a gente espera do nosso planeta. Terceiro Congresso Brasileiro do Plástico, eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente do Simplastic, Jaime Lorandi. Presidente, o senhor hoje é um dos palestrantes, um dos principais protagonistas hoje pela manhã. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre um briefing da sua palestra. Bom, a minha palestra, Sérgio, ela se refere a mostrar para as pessoas numa linguagem extremamente simples, primeiramente, do quão importante é o plástico nas nossas vidas, nós mostrar claramente que nós não podemos viver sem o plástico porque ele aumenta muito a nossa qualidade de vida, e também mostrar para as pessoas os grandes problemas que nós temos hoje do descarte errado, pela qual a gente coloca os nossos resíduos no meio ambiente e isso acaba provocando uma grande poluição. Eu também mostro claramente que não é a matéria o problema da poluição. A realidade é o comportamento humano, que descarta errado. Essa que é a grande questão. Essa é a equação, né? Isso. Então, no final, eu mostro claramente também as consequências que teria a grande catástrofe humana e ambiental que aconteceria se nós eliminássemos os plásticos na vida de mais de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Seria um grande retrocesso nas nossas vidas. Seria uma grande decadência da qualidade de vida. Essa é a palavra mais... O plástico está presente, desculpe lhe interromper, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Né? Perfeitíssimo. Não é desde a hora desde a hora que nascemos até a hora que morremos. O plástico agora já faz parte das nossas vidas. Sobre a importância da economia circular, que pode ser a grande saída para toda essa equação, para todo esse dilema, para a sustentabilidade do planeta. Isso, a economia circular, ela é, como você mesmo falou, Sérgio, a grande educação, o grande sistema de nós reutilizarmos todos os resíduos que nós produzimos, porque nós já esgotamos a reposição dos recursos naturais do planeta. Então a economia circular, ela começa no momento em que o cidadão honesto, o cidadão tem a consciência e destina corretamente os seus resíduos para a reciclagem. Os resíduos são reciclados e não vão parar no meio ambiente. E nós vamos utilizar menos matérias
matérias-primas naturais, porque nós vamos reutilizar isso. E depois a economia circular, ela também contempla não só a reutilização desses materiais, como uma nova economia para nós utilizarmos produtos reciclados, assim fazermos de forma circular, de forma constante. Eu até gostaria de antecipar também aqui na sua entrevista que hoje nós somos 7 bilhões e 300 milhões de pessoas e lá em 2060 nós seremos 10 bilhões de pessoas. E para termos boa qualidade de vida, nós vamos consumir mais coisas, principalmente as pessoas mais humildes, e por consequência vamos gerar mais resíduos porque somos mais pessoas. Então, obviamente que as gerações futuras, elas são obrigadas a ter o sistema de economia circular nas suas vidas. A economia circular, além de trazer sustentabilidade, que é o ponto número 1, o segundo, movimenta a economia de uma forma inteligente. Sim, porque a economia circular ela é sustentável. O que é a sustentabilidade? Ela traz um desenvolvimento humano, porque a gente inclui pessoas humildes na reciclagem, dando trabalho digno. Também existe o desenvolvimento social, né? Desculpe, esse é o movimento, a questão social. Também tem a questão ambiental, porque não deixa os materiais irem parar no meio ambiente. E, por fim, tem que ter viabilidade econômica, senão não se sustenta. E a economia circular está voltada em cima disso, ou seja, deste tripé. Um tripé social, um tripé ambiental e o econômico. Vamos só fazer um parênteses aqui. E o plástico gera muito tributo, que significa retorno de saúde, educação, segurança, transporte e todos os gargalos e demandas da sociedade, né, presidente? Exatamente. Hoje, se nós analisarmos, os materiais plásticos, eles são muito benéficos em todos os sentidos, né? Até para o meio ambiente. Porque se nós deixarmos de utilizar o plástico, nós vamos ter que utilizar outros materiais que impactam mais ainda no meio ambiente. Então ele é totalmente benéfico. Mas o grande problema é que a gente enxerga a poluição provocada pelo material. Mas essa poluição não é do material, é do nosso mau comportamento. Obrigado, presidente. Uma boa palestra. Muito obrigado e convidamos a todos aí, principalmente aproveitando aqui, pegue os seus resíduos nas suas casas e destine corretamente para a reciclagem. Separe plástico, papel, papelão, vidro, orgânico e depois cobre das autoridades a destinação correta. Estamos hoje aqui na PUC, na Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, onde está acontecendo o 3º Congresso Brasileiro do Plástico e nós temos aqui a honra, o prazer e o orgulho de receber o José Ricardo Roriz Coelho, que vai ser um dos palestrantes e o grande protagonista de hoje à tarde, também vice-presidente da Fiesp, que é uma entidade que dispensa apresentações. José, podemos antecipar aqui para o telespectador sobre a sua palestra hoje? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui nesse congresso. Cada ano ele está melhor, esse é o 3º. Já tive a oportunidade de vir nos anteriores, então é um prazer muito grande e uma alegria estar aqui. A minha palestra vai ser Embalando o Brasil para Exportações. Então eu vou mostrar todas as alternativas, né, ou as principais alternativas que a gente tem para incrementar as nossas exportações no sentido de agregar valor aos nossos produtos, né, para que cada vez a gente tenha produto de maior valor agregado e tenha uma participação maior no mercado internacional. Para as empresas, além de venderem no mercado externo, elas poderem também estar exportando e desenvolvendo o mercado, desenvolvendo novas aplicações. E é uma rua de duas mãos. Ao vender para o mercado externo, ela pode incorporar muito do que ela aprende lá fora aqui. E também as empresas que têm uma boa participação no mercado brasileiro também levar produtos brasileiros para o exterior. Então, acho que é uma oportunidade muito grande e a gente vai discutir isso aí na apresentação que eu vou fazer. O requisito exportação faz com que as empresas tenham qualidade, sustentabilidade e, principalmente, competitividade, faz com que ela adquira uma performance de excelência, né? E também, além do que você falou, você tem toda a questão de inovação.
Hoje, cada vez mais, o consumidor quer produto inovativo, ele quer produto que ele agrega essas novas tecnologias. Então, nós temos o que a gente chama de indústria 4.0, onde é a conectividade do mundo virtual com o mundo real. Né? E você pode incorporar aos produtos, né, inovações aí do dia a dia, e é isso que o consumidor quer. Sem querer exagerar, podemos dizer que hoje a sua palestra vai ser uma Disney de tecnologia? Eu acho que hoje, né, hoje a principal razão de sucesso da empresa é a incorporação tecnológica e a inovação. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais aqui, o senhor que está num centro do país, onde as coisas acontecem sempre em primeiro, que é São Paulo, que é onde dita a economia no país e faz parte do cenário globalizado. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da economia circular, porque precisamos resolver essa equação. O plástico é indispensável à vida moderna, porém precisamos tornar ele sustentável e levar uma consciência sobre a importância do uso com a sustentabilidade e a reciclagem desse material. O plástico é um produto extremamente amigável, mas nós precisamos que a sociedade reconheça os benefícios que o plástico traz. E a economia circular é uma das razões de que nós precisamos mostrar para a sociedade que ela pode utilizar o produto plástico e depois ele volta para a produção novamente, ou ele entra no ciclo produtivo, e é um produto que ele pode ser reciclado quantas vezes forem necessárias. Então a economia circular, eu acho que é o futuro de todas as matérias-primas e dos produtos que são fornecidos ao consumo do dia a dia. Então ele tem que voltar para a produção novamente e ser incorporado em novas aplicações, em novos produtos. Zé Ricardo, gostaria de falar um pouquinho sobre o teu currículo para as pessoas poderem entender hoje a sua presença hoje aqui como vice-presidente da Fiesp, que é uma entidade que é um ícone do desenvolvimento e de inovação. Eu sou o segundo vice-presidente da Fiesp, sou presidente da Biplast, já estou no setor de plástico, no setor de óleo e gás há mais de 30 anos, então eu tenho uma experiência grande nesse setor. Minha formação básica é engenheiro mecânico, mas tenho pós-graduação em marketing, tenho pós-graduação de administração financeira, tenho também em Harvard estudei estratégia, no INSEAD também gestão, Dom Cabral também fiz vários cursos de pós-graduação, então assim, o meu conhecimento eu tento colocar a cada dia para o sucesso do plástico, né? Então, do desenvolvimento do plástico e da sociedade brasileira. E como eu falei, né, como o plástico é um produto que cada vez mais ele está presente no dia a dia das pessoas, né? Então, porque as pessoas reconhecerem o benefício que o plástico traz para ela. Pedi que tu falasse seu currículo para os nossos aqui gaúchos nos terem uma ideia do peso hoje do palestrante. José Ricardo, eu gostaria que passasse também, porque hoje o Brasil vive um momento econômico, político e até ético muito complicado. Mas hoje a tua palestra é sobre embalando o Brasil para a exportação. A exportação pode ser uma grande saída para, pelo menos de imediato, dessa crise tão prolongada e essa recessão tão longa que o país vive? A exportação é um dos instrumentos, né, para que a empresa seja competitiva. A empresa ela tem que participar do mercado internacional, não só como incorporar os benefícios de você estar vendendo lá fora aos resultados da empresa, mas principalmente para prospectar lá fora o que está sendo desenvolvido, o que está sendo inovado, novos conceitos, novos tipos de utilização do produto, e muitas vezes isso que ela aprende lá fora ela usa no mercado interno. Então é fundamental uma empresa ter como uma parcela das suas vendas o mercado externo. Além disso, agora falando em país, o país tem que se abrir mais, ele tem que participar mais do mercado internacional e tem que se reinventar. Presidente, só para finalizar aqui, uma mensagem aqui, não só de otimismo, mas principalmente de realidade. Como é que o Brasil se encontra em termos tecnológicos, de inovação, para acompanhar essa nova dimensão que o mundo vive, que é a da globalização? Nós temos um problema muito sério hoje, porque nós estamos passando por uma crise muito, muito forte.
E além de ser a maior crise de todos os tempos, é a crise mais longa. E o mundo lá fora ele está se modernizando. A tecnologia está sendo incorporada pelas empresas com uma velocidade muito rápida, principalmente o que a gente chama de indústria 4.0. Estamos aqui na Universidade da PUC, onde está acontecendo o 3º Congresso Brasileiro do Plástico, e eu tenho a honra e o prazer de receber Ivânio Ângelo Arioli, que é presidente do Simplav. Presidente, o senhor hoje é protagonista da abertura de um evento que o planeta, a humanidade, a sociedade está de olho, porque a sustentabilidade junto com a utilização, sobre a importância do plástico na vida moderna hoje, começa desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Gostaria de falar sobre a sua abertura hoje. Com prazer. O nosso congresso tem o tema principal, a importância do plástico na vida moderna. Vamos discutir aqui e apresentar cases onde nós podemos trabalhar melhor com o plástico e mostrar qual é o valor dele que tem na sociedade. E não simplesmente ser um produto de uso e não tenha um ciclo reverso de reutilização. Então, nosso objetivo é uma conscientização socioambiental com vários programas que serão apresentados para que a sociedade tenha consciência de que esse produto chamado plástico é muito útil na vida das pessoas. O senhor tocou ali num ponto importante sobre a conscientização, sobre a educação. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouco sobre a importância hoje fundamental, decisiva e necessária sobre a economia circular. Esse tema é fundamental e será discutido aqui também no Congresso. As pessoas não têm um conhecimento completo, né, desde a sua formação, de como o plástico deve ser tratado após a sua utilização. Então, nós, como empresários, né, e diretores de entidades, temos esse objetivo, durante o Congresso, de demonstrar às pessoas como é importante o plástico na vida, como se deve utilizá-lo e reutilizá-lo. O plástico é infinitamente reutilizável, reciclável, todo ele tem possibilidade de reciclagem. Podemos dizer que a partir do momento que utilizarmos com consciência, com inteligência, o plástico, além de dar um retorno sustentável, nós vamos ter um retorno econômico que gera muito tributo e muita contribuição social. Com certeza. Poderemos observar no programa Tampinha Legal, que será um case apresentado hoje mesmo pelo nosso presidente, Alfredo Schmidt, e este vai poder explanar melhor como a gente pode ganhar dinheiro com uma simples ação e conscientizar as pessoas de quanto é importante o plástico na vida. Conversei aqui com o presidente Ivânio Arioli, do Simplav. Presidente, uma boa abertura. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, 3º Congresso Brasileiro do Plástico. Podemos dizer que a humanidade não vive mais sem o plástico. O plástico faz parte da vida das pessoas, do conforto, da agilidade, da modernidade. Enfim, o plástico está presente manhã, tarde e noite nas nossas vidas. E eu tenho a honra e o prazer de receber a Fabiana Quiroga, que vai palestrar sobre o plástico reciclável, o ciclo consciente. Parece que essa seria a grande saída, né, Fabiana? Exatamente. Acho que a gente transformar uma economia linear numa economia circular é endereçar o problema do pós-consumo, que é o ponto fraco do plástico. A gente traz tantos benefícios do plástico, mas infelizmente a destinação incorreta do plástico traz consequências para o meio ambiente. Então, trabalharmos junto com a sociedade, com todas as indústrias, para que a gente consiga desenvolver uma economia circular, ou seja, transformar o resíduo plástico num novo insumo, numa nova matéria-prima para a indústria, é fundamental para que, de fato, o plástico seja reconhecido como a melhor solução sustentável, o melhor material. Bom, tudo isso passa pela educação, pela conscientização, por nós termos mais civilidade com o planeta, porque nós temos uma certa ingratidão com o planeta, né? Exato, acho que esse é um ponto super importante e necessário de cada contribuição de cada indivíduo, mas principalmente a indústria tem um papel também importante no desenvolvimento de inovação, novas soluções.
e buscar também esse diálogo junto com a sociedade. Acho que a comunicação é fundamental e a educação faz parte deste processo de evolução e transformação. Bom, nós falamos aqui sobre conscientização, sobre educação. Nós precisamos buscar também um outro departamento, que é como motivar essas pessoas. Sem dúvida. Acho que trazer valor para o plástico, acho que é uma questão super fundamental. Na medida em que a gente valorizar a resina reciclada, o produto reciclado como um diferencial para a sociedade, isso vai fazer uma mudança natural. Acho que entender qual que é o valor e trazer isto para que cada indivíduo reconheça que o material reciclado ele tem um valor diferencial porque ele modifica a lógica hoje existente, né, deste volume, deste impacto do resíduo para o meio ambiente. Acho que isso vai fazer com que a gente realmente motive e mude a lógica de toda a sociedade e a lógica da indústria também. Bom, a equação é sair desse impacto ambiental. E o segundo é entender que quanto maior o impacto ambiental, nós vamos estar pagando uma sobrecarga de impostos lá no futuro muito alto para ter plástico. O plástico pode nos custar muito caro, enquanto que se nós tivermos uma mentalidade de reciclagem, de economia circular, podemos reduzir o valor, aumentar o valor agregado e tornar esse planeta mais civilizado, né? Exatamente, acho que esse é um ponto super importante. A questão econômica, além da ambiental e social, acho que o plástico, a reutilização do plástico pode trazer todo este é a síntese da ópera, né? Exatamente, acho que esse é o ponto. Uma mensagem aí para os nossos telespectadores, eu queria que desse uma mensagem forte, porque nós precisamos nos mobilizarmos e usar todos os meios possíveis e impossíveis para buscar a conscientização do uso do plástico. Acho que a gente tem que se engajar, cada um de nós, no reconhecimento da importância de destinar de forma adequada nossos resíduos, valorizar os produtos sustentáveis e fazer com que pensemos melhor no futuro para que nosso futuro seja com muito plástico, mas com o uso consciente dele. Estamos hoje aqui no terceiro Congresso Brasileiro do Plástico. Tenho a honra e o prazer de receber Alexandre Turra, que é um dos palestrantes hoje, durante a manhã, que vai falar sobre o plástico nos mares. Alexandre, o que nós podemos antecipar para o telespectador sobre o conteúdo da tua palestra? O conteúdo da minha palestra vai tratar, de uma forma geral, dos processos nacionais e internacionais de discussão da temática do lixo nos mares e para mostrar como esse tema está sendo internalizado nessa agenda internacional e nacional e a necessidade do setor se organizar, nivelar esse tema de uma forma bastante profunda e madura para se posicionar em relação a essa questão nas discussões que estão acontecendo nesses dois níveis, tanto nacional quanto internacional. É um debate inevitável. É importante, o setor plástico ele tem um papel importantíssimo na discussão e no equacionamento desse problema, né? Então ele precisa se envolver e se envolver de uma forma proativa, a ponto de identificar caminhos alternativos envolvendo tecnologia e inovação para poder lidar com essa questão. E a gente comenta aqui que o saco plástico, o copo, o prato, o celular, eles não têm perna nem asa para se jogar no mar, né? Exato, né? Tem uma questão bastante complexa e as várias... Exatamente, né? O ser humano e a ausência muitas vezes de um poder público para gerenciar isso, né? Que em conjunto com o setor produtivo tem formas e formas de melhorar amplamente essa situação. Então é fundamental que a gente entenda essa problemática, entenda a complexidade que ela tem, né? Não é uma coisa simples, não se resolve banindo um canudo ou discutindo um produto pontualmente, né? Você tem que se discutir isso de forma sistêmica e aprofundada. Quando falta conscientização, quando falta civilidade, temos que entrar para a lei daí, né? Exatamente, em todos os aspectos. É fundamental que a gente tenha ferramentas e instrumentos de controle, mas esses instrumentos e essas ferramentas têm que ser pensadas dentro de um contexto amplo, coletivo, considerando todos os seus rebatimentos positivos e negativos, e não como uma mera onda motivada por interesses ou pirotecnia que chega a ser proposto sem uma reflexão profunda por trás. Uma mensagem aí para as pessoas poderem ter mais consciência, porque o plástico
ele nos dá muita qualidade de vida, mas pode nos trazer problemas muito grandes, problemas profundos, se nós não tivermos uma consciência, uma educação sobre a reciclagem, principalmente sobre a economia circular. Exatamente. A economia circular é um fenômeno importante, né, que tem que ser mais internalizado na sociedade. E é fundamental que as pessoas entendam que o plástico ele tem uma qualidade, uma importância muito grande para a sociedade, mas que ele não pode estar no mar, assim como outros produtos não podem estar no mar. Então, o que a gente tem que trabalhar para fechar essas torneiras, né, e de uma forma bastante aguerrida, para que a gente consiga fazer com que essas pontos de perda sejam eliminados. E com isso a gente vai buscar, de uma forma ou de outra, né, dos mares, o melhor. Né? Obrigado. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Podemos falar aqui no terceiro Congresso Brasileiro do Plástico sobre a sua palestra. Nós entendemos que é um momento adequado para a gente fazer uma palestra que fala sobre exportação, que fala sobre comércio exterior, crescimento do mercado, e a gente vai tentar trazer a nossa experiência e algumas informações para o pessoal que está participando, né? E acreditamos que possamos contribuir para que a cadeia do plástico continue cada vez mais forte, mais sólida e com crescimento sustentável. Obrigado, André Crasso. Parabéns aí, uma boa palestra. Muito obrigado, até mais. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na PUC, no terceiro Congresso Brasileiro do Plásticos, e uma iniciativa dos 3 sindicatos das indústrias de fabricação de material plástico do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de comentar sobre o sucesso que está sendo esse evento, que está trazendo a discussão para a sociedade como um todo e para o meio do plástico, a importância do plástico, a importância da economia circular, o compromisso das indústrias como um todo em relação ao processo de reaproveitamento do plástico, a valorização do plástico, a importância que tem a educação hoje nos processos, na sociedade como um todo, para que o plástico não vá parar no meio ambiente. E aqui nós estamos querendo demonstrar a importância que o plástico tem na sociedade hoje em todos os meios de utilização. A sociedade hoje não conseguiria viver sem o plástico, mas, por outro lado, a sociedade precisaria entender que precisa haver um processo de reaproveitamento. As vantagens do plástico ficam comprometidas quando o plástico vai parar no meio ambiente, nos mares, nos lixões e gerando, digamos, uma poluição ambiental. Dessa forma, a importância desse congresso, que já é o terceiro criado em 2014, que traz consigo todas as iniciativas importantes em defesa do plástico, para uma conscientização da sociedade como um todo. Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo Andrade. É verdade, sou de Portugal, mas trabalho na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, onde sou professor universitário e pesquisador e trabalho no Macagrave. Basicamente, a minha pesquisa envolve a exploração do grafeno e outros materiais bidimensionais nos polímeros, concretamente nos plásticos. Hoje irei falar o que é o grafeno, os vários tipos de grafeno e como ele é sintetizado e como é que pode ser aplicado nos plásticos, mais propriamente em nanocompósitos, e como é que isso pode realmente revolucionar, ou está revolucionando, o mundo hoje em dia. Ou seja, vou basicamente provocar a palestra com o plástico do futuro, com o grafeno, e o que isso pode trazer e as novas tecnologias disruptivas que vão acontecer no futuro. Então espero que gostem. Obrigado.